Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós. Hoje eu vou estar falando novamente as mesmas coisas, como o apóstolo Paulo fala, né? Não canso de vos escrever as mesmas coisas para o vosso entendimento. E infelizmente as coisas que as pessoas mais têm falta de entendimento na palavra de Deus é acerca da salvação. E muitos querem falar que a pessoa, alguns creem que tem que fazer alguma coisa para se salvar. Já começa naquele erro clássico, né? Mas algumas acham que tem a salvação, mas tem que fazer alguma coisa para se manter a salvo, ignorando que a salvação é por graça, por meio da fé, ignorando que Paulo, o que ele prega em Gálatas 1, ele fala claramente que eles estavam decaindo da fé para outro evangelho que não era outro evangelho, como não é outro, qual a gente consegue perceber nitidamente que eles tinham que fazer algo para se manter a salvo, para poder serem salvos, que só crer em Cristo não era o suficiente. E quando nós falamos que podemos perder a salvação, é a mesma coisa que estamos falando. Falando, se eu fizer isso ou aquilo, ou se eu deixar de fazer isso ou aquilo, eu posso perder a minha salvação. Mas não é assim. A palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Em Efésios 2, no versículo 8, ele fala que a palavra fala que pela graça somos salvos mediante a fé. Ou seja, a graça é o favor imerecido, e é uma maneira de provar que recebemos esse favor merecido é por meio da fé. E essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Pelo nosso crer, ele demonstra que a gente recebeu essa graça. A graça é recebida pela fé, mas na verdade a fé ela vai estar demonstrando que você recebeu a graça, porquanto essa fé não vem de nós, como a palavra fala, e a gente vai conseguir entender um pouco melhor, e se não vem de nós mesmos, é que o Senhor Jesus, ele fala que bem claro, em João 6, né, que está aqui aberto, que ele deixa bem claro que não há outro jeito de ir a ele, a não ser se o Pai der a ele, se o Pai levar essa pessoa a ele. E todo aquele que o Pai dá a ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Falar que podemos perder a salvação é falar que nós não que o Senhor Jesus está mentindo, ou senão o Pai não nos levou. E a gente vai ver que tem isso aqui também, que tem muitos hoje em dia, do mesmo jeito que esses judeus estavam andando aqui, eles estavam indo atrás do Senhor Jesus, mas eles não estavam indo por causa dos sinais, que os sinais mostravam que ele era o Messias, mostravam que ele era o próprio Deus, mas eles estavam indo atrás do Senhor Jesus, não porque ele era Deus, não porque estavam vendo que ele era o Messias, mas porque tinham comido e no dia anterior do pão que ele tinha feito o milagre dos pães e dos peixes, e tinham se saciado e novamente queriam saciar a sua fome exterior, ou seja, a fome da sua carne. Em nenhum momento eles estavam procurando o Senhor Jesus realmente, assim como Judas, que sempre foi atrás do Senhor Jesus por causa do dinheiro, por causa de coisas exteriores, por causa de coisas que não permanecem para a vida eterna, não porque tinha visto que ele realmente era o Messias. E todavia a gente vai ver isso agora nesse capítulo. E em João 6, a partir do versículo 25. E chegando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui?
Então, eles tinham visto, o Senhor Jesus tinha feito milagres no meio deles, de cura de enfermos, de cegos, de ressecados, de todo tipo. E tinha feito também a multiplicação dos pães no dia anterior. E no outro dia eles estavam procurando ele. Procuraram ele, foram de um lado para o outro, atravessaram não me lembro se é o mar, se é o rio, adentro de barcos, e foram atrás dele até achar ele. Então, eles estão procurando, eles querem o Senhor Jesus, não é? Mas vamos ver melhor. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais não porque viste sinais, mas porque comestes do pão que e vos saciastes. Então eles estão atrás por causa do pão, por causa das coisas que eles comeram e saciaram eles. Eles estão atrás por causa dos benefícios que o Senhor Jesus podia oferecer a ele, mas não estão atrás dele por ele ser Deus, não estão atrás dele por ele ser o Messias, o ungido do Senhor. Trabalhai não pela comida que permanece, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Então aqui ele está falando para eles trabalharem pela comida que permanece, ou seja, pelas coisas que Deus quer que nós aprendemos da sua palavra, que o Senhor Jesus fala que ele é o verdadeiro pão, né? Que ele é o pão que dá a vida pelo mundo, que a sua carne verdadeiramente é comida e é bebida. Ele está falando que as coisas que ele ensina, tudo que ele... O Senhor Jesus é a fonte da vida eterna, ele é a vida eterna. Então, quando a gente consegue compreender isso, de querer ir ao Senhor Jesus pelo que ele é, e não para se beneficiar com alguma coisa. E essa é uma diferença que tem clássica, que tem nessa época lá dos judeus, e hoje também temos a mesma coisa, que tem muito cristão que se diz cristão, que se diz servo de Deus, que se diz que está indo atrás do Senhor, mas será que realmente estão indo atrás do Senhor ou estão indo atrás dos benefícios? E muita gente não entende isso. Então, aqui eles vão perguntar, né? Perguntaram depois: que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Então, qual obras? Eles estão querendo fazer as obras de Deus, não é isso? Então, o Senhor Jesus responde. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, nele próprio. O Senhor Jesus está falando, eles perguntam as obras, no plural. O Senhor Jesus responde no singular, que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ah, não, Senhor Jesus, mas só crer, eu não quero, é muito fácil, é pouco. E é isso que o homem fala hoje em dia, fala, despreza. Não, só crer não pode ser salvo. Está desprezando o que o Senhor Jesus está dizendo. E aqui, eles, como eu já falei, né? Eles tinham visto... Eu falei não, como está escrito, né? Eles, todavia, já tinham visto vários milagres, eles tinham comido, participado dessas coisas, e agora, novamente, eles perguntaram-lhe então: que sinal, pois, faz tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? Observa, eles tinham acabado de ver vários sinais, acabaram de comer pão e peixe multiplicado pelo próprio Senhor, e agora estão perguntando que sinal ele faz. De maneira nenhuma que o Senhor Jesus vai fazer outro sinal para eles, porque eles são incrédulos, eles não querem crer, eles só querem se beneficiar. E assim é o homem hoje, que somente professa crer no Senhor Jesus, não entendendo que se ele realmente crê, ele tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus traz ele ao arrependimento, traz a consciência dele do que é certo, do que é errado. O Espírito Santo de Deus é o selo, ao qual o selo ninguém pode remover, não tem como tirar.
A gente tem que entender isso. Uma vez filho, filho eternamente. Não tem como perder a filiação. No 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, ele está falando que ele é o pão. E eles não estão entendendo, logicamente. E aí ele perguntou: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí quem olha assim vai falar que realmente eles são cristãos, eles estão querendo, eles querem, não querem. Eles querem o pão porque eles não entendem ainda que o pão é o próprio Senhor Jesus. Quando eles começarem a entender isso, eles vão começar a reclamar, a murmurar igualmente hoje em dia. Chega para um cristão e fala assim: um cristão de verdade tem a vida eterna, vida eterna. E ele acha na mente dele que ele tem a vida eterna para poder fazer o que ele bem entender. Mas quando você fala que a vida eterna é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus, que a gente vai viver para sempre, eternamente, em função de louvar Ele, de gloriar Ele, e a pessoa faz aquela cara de: mas eu adoro o Senhor aqui e vou continuar adorando? A pessoa vai continuar, faz aquela cara assim: não, mas eu não, mas como assim? A gente vai viver para o Senhor porque Ele nos ama, e assim a gente deve amar Ele porque nós amamos Ele com o amor que Ele nos amou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos condenados ao lago de fogo. A gente tem em Romanos 9 que fala que o Senhor, da mesma massa, uma só massa, ele fez 2 vasos, preparou 2 vasos, um para uso honroso, um para perdição e um para salvação. Quem preparou isso para a perdição? Deus? O Senhor Jesus preparou para a perdição? Não, não foi o Senhor Jesus que preparou eles para a perdição. Foi o pecado que entrou no homem. Então, o homem foi preparado pelo pecado, pela sua rebeldia ao próprio Senhor. E agora sim, os vasos de misericórdia preparados para a salvação, Deus preparou pela sua misericórdia, ou seja, pela sua graça. Ou seja, todos nós éramos vasos perdidos, mas o Senhor, ele é onisciente, ele é Deus, ele está na eternidade. Então ele nos preparou de antemão. Então os que creem são preparados. Então vamos pregar somente para os que creem. Mas quem é que são os predestinados? Quem são os eleitos? Quem são os que realmente creem? Então devemos pregar o evangelho a todos. E não dá para distinguir quem é joio e quem é trigo. Hoje em dia é a época mais trabalhosa, como o apóstolo Paulo fala, que viria tempos tenebrosos, difíceis. Então, esse tempo, a gente não tem como falar quem é verdadeiramente um cristão ou não, mas cada um, no seu coração, ele tem que ter a certeza: Cristo Jesus morreu pelos meus pecados. Eu tenho a salvação porque Ele já acertou todas as minhas dívidas com Deus. Eu não devo nada mais a não ser o amor com que Ele me amou. E é isso que nós devemos transbordar, falar, está saindo do nosso coração. Entende? Então aqui 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E agora ele falou claramente que ele é o pão. E aí, o que acontece? Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não
credes. Eles não criam que ele era o Messias. Eles não criam que ele era Deus. E assim, do mesmo modo, hoje em dia, os homens que se dizem cristão, da cristandade professante, essa massa, eles não creem que ele morreu no nosso pecado. Eles não creem que só Cristo é suficiente para salvar. Eles acham Cristo pouca coisa. Acreditam que, não, se eu não fizer alguma coisa, eu não posso me salvar. Eu falo isso porque já foi o meu pensamento um dia. Eu dou graças ao meu Deus por quanto ele me iluminou para eu poder entender o que diz a palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz no 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, de maneira nenhuma. Qual eu posso perder? Não, de maneira nenhuma. Não, mas se eu fizer de maneira nenhuma. Não, mas se eu de maneira nenhuma querer falar que você pode perder a salvação, ou você está dizendo que o Senhor Jesus mentiu aqui no versículo 37, ou vai dizer que ele é fraco, porque no 38 ele fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então, tá bem claro que o Senhor Jesus está falando que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. E aí o Senhor Jesus vai chegar e falar assim, Pai, eu não consegui segurar eles não, perdi. De modo nenhum. É impossível. O Senhor Jesus é Deus. Como a gente vai ver daqui a pouco em João 10, que ele fala sobre isso, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão, e muito menos do Pai, que ele e o Pai são um. Então, nós temos que ter essa certeza. É palavra do Senhor Jesus. Se eu estou indo até ele, é porque Deus está me levando até ele. A única maneira de se salvar é indo a Cristo. E a única maneira de ir a Cristo é somente se Deus nos levar a ele. Entende? Não existe outro caminho. O resto é tudo beco sem saída. Se você achar que você tem que fazer algo para se salvar ou para manter a sua salvação, é porque você não está crendo que o Senhor Jesus está resolvendo tudo, não está crendo na palavra. A única coisa palpável, visível que a gente tem, é a palavra. Então, a gente tem que entender isso. A palavra de Deus diz. Então, não é o que eu penso, é o que? É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala que eu tenho que ter obras para ser salvo. A palavra de Deus fala que não. Fala que somos salvos que pela graça, por meio da fé. É a única condição que tem é a fé para crer. E essa fé não vem de nós, como está falando aqui. É dom de Deus, é Deus que nos conduz até Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se eu pecar, eu perco a salvação, e eu recebi a salvação e cheguei no céu, eu posso falar assim, Senhor Jesus morreu por mim, mas graças a mim eu não pequei. Então, eu estou dando glória para mim. E em João 7 fala que se alguém quer conhecer a doutrina, há de saber se ela é de Deus ou é do homem. A doutrina de Deus dá glória somente para Deus. A doutrina do homem dá também glória ao homem. Ou seja, ela não está falando que ela dá glória somente para o homem, mas ela está falando que também, porquanto é camuflado. Não, é Deus que salva, mas eu tenho que fazer isso. Ou seja, 1% de glória para mim? Não, isso não é doutrina de Deus. A doutrina de Deus, toda a glória é dele. Toda a honra e toda a glória só pertence a Deus. Então, a gente vê aqui dos versículos em diante, né, na 41, 42, eles estão murmurando. Murmuravam, pois,
dele, os judeus, porque dizia: eu sou o pão que desceu dos céus. E perguntavam: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmurei entre vós. Então eles estavam murmurando. Eles estavam ali, não. Como assim que ele é o Messias? E eles tinham acabado de ver vários milagres, mas não criam. E do mesmo jeito, a cristandade hoje em dia vê escrito a palavra de Deus e não creem, porque nós somos dos que creem, dos que não precisam ver, porque nós andamos por fé e não por vista. Aqui no 41, eles estavam vendo, né, porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui é aqueles que estão vendo, mas a gente encontra lá em João 19, não, 20, eu acho, que o Senhor Jesus aparece, Tomé não tá, ele não tinha crido. E o Senhor Jesus, quando aparece, aqui, Tomé, meus cravos da minha mão, o meu lado. Aí ele fala: Senhor meu e Deus meu. Aí ele: agora porque vistes, crestes, bem-aventurado os que não viram e crerão. Ou seja, ele está falando de nós. Em João 17, ele também fala que ele roga naquela oração pelos aqueles que irão ouvir mediante a palavra e vão crer nele. Somos nós. Então nós temos que entender que nós somos da fé. Não somos dos que precisam ver. É o Senhor que nos capacita. Como a gente vê agora aqui no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir até o Senhor Jesus se não for enviado pelo Pai. Como assim? Receber o dom da fé, receber a capacidade de crer. O único jeito de a gente ir ao Senhor Jesus é somente se a gente crer na palavra. Então, esse dom da fé, essa palavra, por mais que ela possa parecer diferente de Efésios 2, versículo 8, está dizendo a mesma coisa. Não tem um pingo no i, não tem uma letra diferente. Lá diz que é mediante a fé, e a fé não vem de nós. E aqui está falando que a única maneira de irmos a Cristo é somente se Deus nos levar, ou seja, nos conceder o dom da fé. E é somente assim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Não é terá, talvez, olha, não sei. Tem. Aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aqui ele vai continuar falando, né? Que ele é o pão da vida, que o pão da vida é aquele que desce dos céus. E aí eles vão ficando cada vez mais revoltados. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esses discípulos aqui não são os 12 apóstolos, mas era aquela multidão que acompanhava o Senhor Jesus, que se fizeram discípulos dele. Eles se fizeram discípulos do Senhor Jesus. Eles seguiam o Senhor Jesus, iam de um lado para o outro, procurando ele. Rabi, onde tu estás? Que até agora não te encontramos. São os mesmos.
Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disso, os seus discípulos, disse-lhes isto: vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, essas palavras que estamos lendo, que a gente recebe da palavra de Deus, são espírito e são vida. Então, a gente sabe que a carne para nada aproveita. Então, em nenhum momento a gente vai falar assim: eu tenho que melhorar a minha carne para receber a salvação, eu tenho que ter um bom comportamento. Não, a palavra de Deus fala assim sobre eu trazer a minha carne como mortificada, como como não tendo mais parte nessa vida realmente, porque ela não tem. Eu não devo praticar o pecado, porquanto eu tenho duas naturezas agora. Eu sou 100% perfeito e não tem como melhorar mais, porquanto isso eu recebi do Senhor. E assim a gente tem que entender que eu sou uma nova criatura, como a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5, fala que nós somos que? Nova criação, nova. Então, 100% perfeito, não tem mais o que melhorar. Mas, ao mesmo tempo, temos uma natureza arruinada, que não tem jeito, que espera absorção, aguarda um novo corpo, um corpo incorruptível. Também está em 2 Coríntios 5. Ou seja, nós sabemos que a nossa natureza carnal é a mesma de antes, enquanto o Senhor não vir no arrebatamento e nos conceder um novo corpo, um corpo celestial, nós estaremos com esse corpo arruinado. Devíamos trazer esse corpo mortificado, mas sabemos que esse corpo aqui não tem jeito, não tem nada de bom nesse corpo, como a palavra de Deus fala, porque a carne para nada presta. Por isso eu vou dar ocasião ao pecado? De modo nenhum, porque eu sou templo do Espírito Santo. E isso fala em 1 Coríntios 3, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, em 1 Coríntios 3 fala sobre isso, sobre se alguém não anda de acordo com a palavra de Deus, ele pode perder o templo, ou seja, perder a vida, perder o corpo. Ou seja, esse é o pecado para a morte. É o pecado que a gente comete na nossa carne. Se a gente não serve mais como testemunha aqui, vai perder a salvação? Não, mas vai perder a vida. Pode ser corrigido de várias maneiras. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ele está explicando a respeito da ceia, e tinham alguns que não estavam sabendo distinguir o corpo do Senhor, estavam andando de qualquer maneira e fingindo, querendo ter aparência de servos de Deus, tomando a ceia do Senhor. Então ele fala: por isso há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que já dormem. Dormir é um termo usado para um cristão que perdeu a sua vida. Então, a nossa vida aqui a gente pode perder. A gente tem um exemplo de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Se eles realmente creram, eu creio que sim, eles não perderam a salvação, porque não tem como perder, porque senão a palavra de Deus se contradiz. Ou eles morreram salvos, ou eles morreram condenados, independente de eles terem errado, entendeu? Não o erro que vai, se errar vai para o inferno, se acertar, andar direitinho, aí ganha salvação. Não, porque a palavra não pode se contradizer. A palavra fala que não vem das obras, não vem do meu portar, não vem do meu bom proceder. Eu devo proceder bem, andar direito, porque agora eu sou filho de Deus, e um filho de Deus não anda de qualquer
maneira. Isso nós temos que entender. Nem lembro como o versículo para aqui. Vamos ler o 64, não sei se eu já li, mas vamos lá. Mas há alguns. Já li. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ou seja, desde o princípio ele sabia quem é que não cria e ele sabia que era Judas que ia entregar ele. Como eu já escutei várias vezes, podia ser qualquer um dos apóstolos que iria trair ele. Não podia, porque o Senhor sabia desde o princípio quem era que iria trair. O Senhor sabia sempre, ele soube, porque ele é Deus. No 65. E continuou. Ele vai voltar falando o que ele falou lá em cima, no 44, no 45 e no 46. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai, se pelo Pai lhe não for concedido. Novamente ele está falando aqui, se pelo Pai não for concedido, não vai ir a ele. Se uma pessoa está indo realmente ao Senhor Jesus, é porque ela recebeu vida, recebeu o dom da fé, para depositar esse dom da fé no Senhor Jesus. Agora a gente vai ver aqui o que ele fala para os 12. Agora sim ele veio falar com os 12, com os discípulos realmente que estavam com ele, que ele escolheu. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. E como eu falei, quando você chega para uma pessoa e fala que a salvação, a salvação é o Senhor Jesus, que a vida eterna é o Senhor Jesus, que vamos passar a eternidade em torno dele para louvá-lo, para poder estar sempre com ele, e muitas pessoas querem o quê? Fazer o quê? Voltar atrás, porque não querem isso. As pessoas querem ter uma vida eterna individual, como Adão e Eva quiseram ter lá no Éden. Quiseram ser como Deus. Eles querem que, não, quero ficar lá no paraíso à vontade, andar para onde eu quero ir, fazer o que eu quero ir. Então, a mente dele, todo o tempo, é para si mesmo. Ele não está procurando o Senhor. Perguntou então Jesus aos 12. Agora sim ele está perguntando aos 12. Quereis vós também retirai-vos? Respondeu Simão Pedro. Senhor, para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Então, Pedro está falando aqui, para quem iremos nós? Não é para onde. Porquanto a vida eterna não é um lugar, mas é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna. Então, ele tem as palavras, ele é o verbo feito carne, ele se manifestou, ele se fez carne para vir aqui, para nos dar salvação, para nós falarmos, não, só Cristo, crer nele é pouco, não, tem que fazer alguma coisa, tá desprezando, sabe, a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo morrendo em nosso lugar. É a gente recebendo essa dádiva, aonde nós merecíamos estar, nós deixamos de estar, porque ele já esteve por nós, ele já pagou a nossa dívida. E nós já temos crido, então eles já tinham crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. E então Pedro está falando aqui que eles já tinham crido e bem sabiam que ele era o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então o Senhor Jesus fala que ele escolheu. Ele escolheu. Não foram os 12 que escolheram ele. Contudo, um de vós é o diabo. E aí o Senhor Jesus fala, não me lembro agora qual capítulo, mas aqui em João mesmo, ele fala, Pai, só se nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, o qual já estava determinado para isso.
Ou seja, nós temos que entender que Judas ele já era perdido. E aí, ponto. É isso a palavra de Deus. O Senhor, todavia, ele que escolhe, ele que salva. Se você realmente está crendo no Senhor Jesus, realmente está indo, é porque Deus te levou a Ele, é porque Ele te escolheu. Não tem como você perder a salvação. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Então, todavia, mostra que era Judas que iria entregar. Agora, para a gente terminar, vou fazer aquele compilado rapidinho, só para a gente poder ter uma noçãozinha aqui. Versículo 16, João 7, né? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, todavia, se a glória é somente de Deus, é verdadeira doutrina. E a doutrina que é pegada do Evangelho da Graça, a glória é somente de Deus, somente do Senhor Jesus. Ele morreu em nossos pecados. Não tem nada que possamos fazer para acrescentar. Ah, se eu fizer isso, aquilo, aí então eu tenho que fazer, senão eu perco minha salvação. Então é anátema, é maldito. Como Paulo fala em Gálatas, é isso que Paulo está falando, que temos que reter, guardar, que está em 1 Corinto. O que é? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E é isso, é o Evangelho, a simplicidade. É Cristo morrendo no nosso lugar. Não tem nada para acrescentar. No Evangelho não existe nada para acrescentar. O Evangelho é um comunicado. E a pessoa crê ou não. Creu que Jesus Cristo já resolveu tudo e acabou, finito. Vamos em João 10, versículo 28. Não, 27. Não, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, observa, se você não crê, eu já fui um dia um que não creu. E eu não era uma das ovelhas. E a partir do momento que eu passei a crer, foi porque a misericórdia de Deus, a graça de Deus me achou. E aí eu passei a ser uma das ovelhas antes da fundação do mundo. Me pergunta como é isso, eu não sei explicar. Eu sou eleito antes da fundação do mundo. Que a palavra de Deus fala que somos eleitos. Mas antes de crer, nós somos predestinados para a perdição pelo pecado. Somos preparados pelo pecado para a perdição. O pecado que entrou em Adão passou essa raiz de geração em geração. Então, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você é a ovelha do Senhor, você vai ouvir. Se você ainda não ouviu, clama a Ele e fala: Senhor, eu não consigo crer, Senhor, mas eu preciso de um Salvador. E Ele fala assim: creia que eu já resolvi tudo, porque a minha palavra fala isso. E é somente isso, somente creia. É somente por fé. A gente não precisa ver, porque que alguém pode esperar se já vê? Então a palavra de Deus é bem clara, é fé no que está escrito. Opa, eu não posso perder minha salvação, porque o Senhor Jesus fala que de maneira nenhuma ele vai perder um. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Então o Senhor nos dá a vida eterna. E jamais, quando podemos perder a salvação? Jamais.
mas podemos perder em algum momento? Jamais perecerão. Então, jamais perecerão. E ninguém, mas ninguém, ninguém. A gente tem que entender que a palavra fala, e ninguém as arrebata da minha mão. Mas eu mesmo não posso me arrebatar? Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, é porque você nunca creu. Aí sim, realmente, porque tem muitos que vão até o Senhor Jesus e professam, fazem obras visíveis ao olho do homem, e não são obras de Deus, porque só faz a obra de Deus quem é nascido de Deus. Então, muitas vezes a gente vai ver obras carnais de homens e vai falar, não, olha, só anda direito, ele tem um bom proceder, ele dá um bom testemunho. Um bom testemunho não, dá um testemunho exterior que parece com a aparência de piedade, como a palavra de Deus fala, que vão ter muitos homens que não são do Senhor, que têm aparência de piedade. Por isso que a palavra diz que muitos dirão que, Senhor, não expulsamos demônio no teu nome, não fizemos milagres, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Esses são os que não têm a salvação, porque nunca creram, como está escrito em 2 Tessalonicenses, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, Deus não quis dar o amor da verdade para eles? Não. Eles não quiseram receber o amor da verdade que está disponível para todo aquele que crê. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. E ninguém, novamente, pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, fim de papo, Jesus Cristo é Deus. Então, e a palavra de Deus fala que ele não vai perder nenhum, a não ser que nunca creu, só no exterior, somente professava. Então, temos que entender isso. A palavra de Deus, ela fala firmemente que a salvação é por graça. Graça é por meio da fé. Vamos dar uma ida em Romanos 11, no versículo 5 e 6. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Graça é o favor merecido, aquilo que a gente não merece e recebe do Senhor. A gente recebe a vida eterna por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Vamos em 1 Coríntios 15, versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. Então, a única coisa que temos que perseverar é nisso, no evangelho. Qual evangelho é esse? Pelo qual também sois salvos, se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei. Se é que não crestes em vão. Então, a questão está em conservar, está em manter o que ele pregou, ou seja, de ter fé no que foi dito, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, está escrito. Então, creia, é essa salvação. Isso é salvação. Quando a gente crê que está escrito, opa, o Senhor Jesus já fez tudo, eu creio nele, ponto final. É o que Paulo fala em Gálatas. Em Gálatas 1, ele está, sabe, com lágrimas nos olhos, está com sangue nos olhos mesmo, porque aqueles irmãos que estavam na Galácia, eles estavam decaindo do evangelho para
outro qual não é outro. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Qualquer um que acrescenta alguma coisa à cruz de Cristo, ele está querendo perverter o evangelho. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja, seja maldito ou amaldiçoado. Vim falar que só Cristo é pouco? É isso que ele está falando. Como antes temos dito isto, agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, seja maldito, ou seja, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, tem apenas que crer. É isso que a palavra de Deus fala. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que é agradar aos homens? Eu chegar para você e falar assim: se esforça que você consegue se salvar. Eu tô salvo, tô me esforçando. Eu tô enchendo o seu ego. Isso é absurdo. Isso é anátema. A gente tem que entender que nada podemos fazer. A palavra de Deus é bem clara, que nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos. Não há quem busque a Deus. Não há um só, não há um sequer. Todos se extraviaram. Como é que eu fui buscar o Senhor? Somente pela graça de Deus, por meio da fé. Se não é assim, eu estava perdido. Eu dou graças a Deus. Agora tudo que eu devo é isso. É graças a Deus. É tudo que eu devo. É amor. É o amor com que Ele me amou. A palavra de Deus é muito linda. Porque quando eu entendo que o amor que Ele me amou, que Ele se entregou por mim, como assim? Agora eu tenho que fazer algo. Mas não tem mais o que fazer. Ele já fez tudo. Então a única coisa que me sobra é doar o meu amor para Ele. E ainda tem mais que nem isso, porque esse amor que eu tenho em mim não vem de mim. Esse amor é porque Ele me amou primeiro. Então é um amor que até o amor dele transborda em nós. E é magnífico, é lindo a gente poder entender que a gente tem um amor que vem de Deus para poder dar para Deus. E assim é o que está escrito em Efésios, que a gente vai dar uma lida lá já, que vamos lá para o verso daqui a pouco, só ler mais esses dois versículos aqui, o 11 e o 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vai lá em vai lá em Atos 9 e procura a conversão de Saulo, de Tarso, que você vai ver que ele é o Paulo, e você vai entender que o Senhor Jesus dá o selo de aprovação, que fala para Ananias não quer ir lá curar Saulo, porque ele estava com medo. Senhor, tem ouvido falar muito desse Paulo, e tem poder dos principais para poder levar preso quem quer que invoque seu nome. E o Senhor Jesus fala: vai, porque esse Saulo é um vaso escolhido por mim para padecer pelo Evangelho. Ou seja, ele tem o selo, a aprovação do próprio Senhor. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus e lê isso, não tem como ela falar: não, isso é coisa de Paulo está falando errado. Que a gente mais escuta é isso, as pessoas querendo deturpar o Evangelho que Deus concedeu ao apóstolo Paulo, que
não vamos ver agora, mas no capítulo 2 ele vem mostrando isso, né? Que o Senhor confiou a ele esse evangelho. Vamos dar uma ida onde eu tinha falado. A cabeça está muito boa, não. Deu falha aqui. Efésios. Lembrei. Efésios 2, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Até aí, beleza. Mas e as obras? Porque temos que ter obra? Temos sim, mas não obras para a salvação. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, a obra verdadeira, eu não posso falar se eu tenho uma obra, aquele fulano tem uma obra verdadeira. Não, porque as obras de Deus são Deus que preparam e só Deus sabe realmente se é uma obra dele ou não. Porque as obras que a gente vê exterior, muitas das vezes a gente vai ter comprovação, a gente dá a destra em comunhão ao irmão mediante as obras. Como está em Tiago, tendo fé, me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu não consigo ver fé. Então, para mim considerar alguém irmão, eu preciso ver a obra. Só que, mesmo assim, essas obras talvez nem sejam mais obras verdadeiras. Porque nós temos obras de madeira, palha e de feno. São obras naturais, obras carnais. E temos que entender isso, que são obras que o fogo passa e queima. Porque, tem que fazer caridade, bondade, doar alimento para os pobres, beleza. E vem cá, e o ateu que faz caridade? E aí, está fazendo obra de Deus? De jeito nenhum. Nós temos que entender essas coisas, que as obras que são de Deus, são de Deus. Quem vai julgar as obras? Porque o cristão, ele não passa pelo trono branco, pelo juízo final, mas ele passa pelo tribunal de Cristo, que é um tribunal de avaliação das suas obras, o que ele fez. Aí vai entrar a parte de coroa da vida eterna, galardão. Muita gente fala, não, mas pode perder o galardão, pode perder a coroa da vida eterna. Entenda, a pessoa ela pode chegar no céu de mãos vazias, sim, se ela viver para ela. Ela creu em Jesus e começou a ter uma vida somente para ela. Vamos dar uma ida em 1 Corinto 3, a partir do versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento é esse: crer no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Ponto final. É esse o fundamento. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Ou seja, aqui está falando sobre quem crê em Jesus, ele pegar e edificar o seu testemunho, as suas obras sobre esse fundamento. E agora, o que é a obra? O de ouro, de prata, de pedras preciosas? Quem julga é o Senhor. Esse é o tribunal de Cristo. E se a pessoa está em cima desse fundamento, porque se a pessoa não está em cima desse fundamento, é esse mesma coisa desse versículo, só que está lá em Lucas 6, a partir do versículo 46,
que fala: porque me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. Então, vá lá, leia Lucas 6, versículo 46 em diante, que fala a mesma coisa sobre estar, só que está falando sobre estar em cima de fundação ou estar sem fundação. Quem está sem fundação é joio, não tem fundação, não é verdadeiro. A casa, não, a obra não vai ficar de pé. Por mais linda, por mais bonita que seja a edificação desse templo, ele vai cair. Vai vir a torrente e vai derrubar e não vai ficar pedra sobre pedra. Então aqui a gente vê o fogo, e entenda, o fogo é o juízo de Deus. Então Deus irá julgar as nossas obras. Então esse julgamento aqui é o julgamento de obras, não é o julgamento da pessoa em si. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Ou seja, se a obra permanecer, o que for realmente para Cristo, o que realmente foi de coração para o Senhor, vai permanecer, o fogo não vai queimar. Então esse tal receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Por que prejuízo? Porque ele vai perder o galardão ou a coroa da vida eterna. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, como pelo fogo, como pelo juízo de Deus. Qual o juízo de Deus? Quem crê em Cristo Jesus não entra em juízo. Ponto. Ele crê, então ele vai estar nesse julgamento aqui, mas é de obras, e não no trono branco, que é um julgamento da pessoa em si, porque quem julga os corações é Deus. Ele vai estar na pessoa do seu filho julgando. Ele é aquele que sai aquela espada de 2 gumes da sua boca. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, todavia, nós devemos mortificar essa carne para a gente não cumprir a concupiscência dessa carne. A gente anda por fé no quê? Na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Então, todavia, é isso. Por isso que a gente consegue entender essas coisas. Em 1 Coríntios 5, a gente tem aquele irmão que ele estava em pecado moral, ele estava possuindo a mulher do seu pai, e o apóstolo Paulo pega e fala para ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Seja entregue, versículo 5, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não adianta falar, não, a palavra de Deus não volta atrás, está escrito para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala lá, bem claro, porque a carne para nada presta. O espírito é o que vivifica. Então o espírito é o que vivifica. A carne para nada presta. Não está dando um bom testemunho? Perde então o templo do Espírito Santo. Então a gente vê, não é boa a nossa jactância, ou seja, não é boa a nossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Aqui ele está falando do fermento do pecado. E a gente vê lá em Gálatas, ele vai estar falando do fermento de má doutrina. Então, nós temos o fermento como uma coisa ruim, algo aqui acrescentado. Não adianta falar assim, eu sou salvo, então eu posso fazer de tudo. Aí eu pergunto, será que você realmente creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Porque se você creu, você vai ter o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não vai deixar você ter esse pensamento. Porque você só vai saber entender que, poxa, está errado. Minha carne quer fazer, mas está errado.
Eu falo isso de experiência própria. A minha carne muitas vezes quer fazer coisas que não é do agrado do meu Senhor. E eu tenho que falar o quê? Não, essa carne está morta. Eu tenho que colocar um lugar de morte. E assim todos nós temos que fazer isso. E não devemos cumprir as concupiscências da nossa carne. A nossa carne quer somente fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Temos que botar isso na nossa mente. Não esquecemos disso. Nunca, jamais. Temos que ter convicção nisso. Para a gente poder terminar, essa área de 1 Coríntios era lá mesmo. 1 Coríntios 11, versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então, olha só, há muitos fracos e enfermos, e muitos que já dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós nos julgássemos, como a palavra de Deus fala, se alguém confessar o seu pecado, o Senhor, ele nos perdoa, que nós já estamos perdoados. Então, poxa, Senhor, pequei, Senhor, estou andando errado, Senhor, me ajuda, me dá força para sair desse erro. A gente tem que fazer isso, mas sabendo que todavia a correção ela vai vir, porque se nós andamos errado, o Senhor nos corrige. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Então, um cristão verdadeiro que está andando de qualquer maneira, ele vai ser julgado, ele vai ser corrigido para não ser condenado com o mundo. Então, o Senhor não deixa de ser condenado com o mundo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Está andando errado, sujando o nome da família, então vai ser o quê? Disciplinado. A disciplina não está adiantando, vai ser cortado o testemunho. Eu sei que a gente falou que já quer parar, mas só para a gente não perder essa leva, vão em Hebreus 12, que é magnífico isso aqui também, a partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita, é bater, ele nos bate, ele nos corrige. Todo pai que ama o seu filho corrige o filho, e todo o que recebe por filho, ou seja, o Senhor nos ama, por isso que ele nos corrige. E para a disciplina que sofreis, então nós sofremos para aprender a ter disciplina. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então, todos nós estamos sujeitos à correção do nosso pai. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Entenda que as correções são fracos, enfermos e muitos que já dormem, ou seja, são correção, assim como Paulo entrega Emineu e Fileto para aprenderem a não blasfemarem, ou seja, a má doutrina, o fermento da má doutrina. E a gente vê também aquele irmão de 1 Coríntios 5 em pecado moral, que também entregue a Satanás, que o apóstolo Paulo manda ele ser entregue a Satanás, para que saia daquele pecado. Ele está dando mau testemunho, não quer sair, não está arrependido, então o Senhor tira ele e para ele parar de dar mau testemunho. Entenda, um cristão não pode perder a salvação, como a palavra de Deus fala, de modo nenhum. Eu sei que eu falei que ia terminar, mas é tanta coisa que vai vindo, sabe? A palavra de Deus é magnífica. Agora daqui eu não posso mais sair, não. Vai ser só isso aqui. E versículo 31, Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes
entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus deu o seu Filho por nós, como fala em João, como fala em João 3, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Como está escrito em 2 Coríntios 5, que o amor de Cristo nos constrange. Então, é esse amor que o Senhor Jesus ele morreu no nosso lugar. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós fomos justificados pela fé no sangue do Senhor Jesus. Esse sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Quem os condenará? Não tem quem possa nos condenar. Cristo Jesus é quem morreu. Então, Jesus já morreu. Cristo morreu no nosso lugar. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? A aceitação de Deus para mostrar que ele aceitou foi o seu Filho ressuscitando dos mortos. Então, está resolvido. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, ou a nudez, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então ele nos amou, ele se entregou por nós porque ele nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, eu estou salvo hoje, nem coisas futuras. Será que eu estou salvo amanhã? Daqui a um ano? Nem coisas futuras. Então eu estou salvo no futuro também. Nem potestades, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem está em Cristo Jesus, como fala o primeiro versículo desse capítulo, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem algumas versões que vai ter mais segundo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que tem um pedaço aqui, tem versões que vai ter esse pedaço colado, que aqui no capítulo 4 está falando de condição de comandar, mas aqui está falando de posição. O versículo 1 é posição. Então, a nossa posição é em Cristo Jesus, e somente isso, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se um cristão verdadeiro, ele está em Cristo Jesus, com certeza, ele é verdadeiro, e ele andar errado, e ele não se endireitar, ele vai ser ceifado dessa terra, ele pode ser tirado como testemunho, porque ele é uma lamparina, uma vela escondida debaixo da cama. Ele é um espelho sujo, então ele não está servindo para nada. Ele é um sal que se tornou insípido, que só presta, nem para pisar ele presta. Então ele volta para casa mais cedo, mas jamais, em hipótese alguma, ele perde a salvação. Se ele perdeu a salvação é porque ele nunca creu, é porque ele só professava da boca para fora.
tá bem? E creiam na palavra de Deus, não creiam no que eu falo. Pega a Bíblia e leia, porque é a palavra de Deus, é o que tem autoridade. Eu não tenho autoridade nenhuma. Leiam a palavra de Deus, façam como os de Bereia, que pesquisavam nas escrituras para ver se aquilo, tudo que Paulo falava era daquele jeito mesmo. Leiam a palavra de Deus. Vocês são enganados, eu era enganado também por não me atentar à palavra de Deus. O erro do cristão está em não ler a palavra de Deus, em não buscar a guia do Senhor para entender a palavra de Deus, em não buscar a sujeição, a oração, e falar: Senhor, eu não tenho capacidade de entender, mas tu quiser, tu pode me ensinar, Senhor. Peça a Ele, peça com fé, não duvidando de nada, como está escrito em Tiago 1. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, tá bom? Fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para vocês, tá bom?